Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho, que é sobre depressão pós-parto e os fatores desencadeantes. Aqui a gente trouxe o sumário e ele está dividido entre introdução, metodologia, resultado e discussão, considerações finais e as referências bibliográficas. Na nossa introdução, a gente trouxe o nosso objetivo principal, que é revisar a literatura atual e identificar os fatores desencadeantes da depressão puerperal durante a gestação, parto e pós-parto imediato. Dentre eles, complicações gestacionais, via de parto e complicações pós-parto. E a depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza e aflição que acomete o binômio mãe-bebê, pois traz consequências tanto na vida da mãe quanto na vida do bebê. E tem alguns sintomas característicos como ansiedade, desânimo, irritabilidade, cansaço e principalmente o medo de negligenciar os cuidados com o filho, e acomete mulheres principalmente da faixa etária dos 26 aos 35 anos. Bom, o diagnóstico da depressão pós-parto, ele vai ser clínico e ele vai ser realizado entre a 4ª e a 6ª semana no pós-parto. Então, ele vai ter o auxílio de um instrumento que vai ser a escala de depressão puerperal de Edimburgo e ele vai conter 10 itens. E esses 10 itens, eles vão ser relacionados aos sintomas depressivos. Além disso, também a gente trouxe os fatores desencadeantes para ter a depressão pós-parto. A gente tem os fatores desencadeantes do pré-parto e do pós-parto. No pré-parto, a gente tem a gravidez não programada, tem a falta de suporte familiar e tem os distúrbios psiquiátricos prévios, que é ansiedade e depressão. Além disso, também no pós-parto, a gente vai ter alguns fatores que podem ser alguma complicação materna durante o parto, a via de parto, a falta de um acompanhante durante o parto e algumas complicações, como natimorto e alguma hemorragia pós-parto. E na questão da fisiologia hormonal, quando a mulher está grávida, ela tem um pico hormonal de progesterona e de estrogênio. Após o seu parto, quando ocorre a retirada da placenta, esse pico acaba se tornando uma depressão de hormônio. Então, vai decair os hormônios de estrogênio e de progesterona, e com isso a mulher vai ficar suscetível a ter algumas alterações dentro do seu corpo, tanto hormonais, que vai influenciar esses fatores desencadeantes, quanto até físicas. Então, a fisiologia hormonal também influencia muito nessa depressão pós-parto. A nossa metodologia, a gente trouxe a revisão metodológica, que são artigos do período de 2005 a 2021, tanto no idioma português quanto no inglês. E as bases de dados utilizadas, que foram a Cielo, a Medline e o PubMed. Bom, as nossas palavras-chave foram depressão puerperal, gravidez não programada, puerpério e via de parto. Como questão norteadora, nós trouxemos como os fatores de risco podem influenciar no desenvolvimento de depressão pós-parto em mulheres puérperas, e essa questão conseguiu ser respondida ao longo do artigo. E para nosso tipo de estudo, a gente usou uma revisão sistemática do tipo PECOT, que vai analisar a exposição das mulheres a esses fatores de risco. E aí, dentro dessa divisão, tem primeiro o paciente, que a gente utilizou como as mulheres puérperas com depressão. No caso, a depressão pós-parto. E depois do paciente, nós temos a exposição, que a gente foi analisando os fatores de risco para a depressão pós-parto. E depois a gente usou como comparativo as mulheres sem a depressão pós-parto. E depois a gente utilizou o desfecho, que foi o desenvolvimento da depressão nessas mulheres. E por último, o tipo de estudo, que é um estudo de revisão de outros artigos. Na discussão dos resultados, a gente trouxe 7 artigos publicados entre 2011 e 2021, e eles foram escolhidos e categorizados em temas para facilitar a compreensão dos fatores desencadeantes da depressão pós-parto. Dentre eles, escolhemos 3 que se trataram de via de parto, 2 sobre a falta de suporte familiar e outros 2 sobre distúrbios prévios. Então, no nosso artigo, a gente colocou uma tabela que a gente selecionou 3 fatores desencadeantes, que foram as vias de parto, o suporte familiar e os distúrbios prévios. A gente dividiu eles em título do artigo, o autor do artigo, a periodicidade e algumas considerações temáticas. E por fim, na nossa consideração final, a gente pôde ver que os fatores desencadeantes, tanto pré e pós-parto, são extremamente desencadeantes para a depressão pós-parto. Dito isso, trouxemos a necessidade de reavaliação do impacto e de novos estudos, pois os estudos encontrados não estão atualizados e é importante que se faça um novo levantamento dos índices de depressão, principalmente na época de pandemia.
Aqui estão nossas referências bibliográficas. Nós escolhemos as principais que abordaram muito bem a questão dos fatores desencadeantes da depressão pós-parto. E gostaríamos de agradecer primeiramente a nossa orientadora, a doutora Gilmária, pelo apoio, pela prestatividade e confiança no nosso estudo, e a professora Thaís pela docência e pelo suporte.